Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos mais uma vez reunidos pelo vínculo do Espírito Santo. E a nossa esperança está firmada no Deus da nossa salvação, revelado em Jesus Cristo. Iniciando este culto, lerei o Salmo 103, do primeiro versículo ao versículo 5, e diz assim o texto: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, e quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Amém. As promessas do Senhor se cumprem. E nesse momento, nós teremos um instante de oração. Enquanto ouvimos a música, você em sua casa, onde você estiver, feche os teus olhos, fale com Deus, coloque diante dele a tua vida, coloque diante dele a tua petição, coloque diante do Senhor a tua limitação e peça que ele continue suprindo as suas necessidades, a tua vida. Oremos em silêncio.
Senhor nosso Deus, nós te damos graças, pois mais uma vez, ó Deus, podemos compartilhar as bênçãos do Senhor derramadas sobre as nossas vidas. Passamos momentos muito difíceis, estamos ainda, Pai, isolados, distantes, mas sabemos que o Teu Espírito Santo nos une e assim nós continuamos firmes nas Tuas promessas. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, a nossa vida e ofereceremos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, como ação de graças, ó Deus, reconhecendo as bênçãos do Senhor. E também colocamos diante de Ti as nossas vidas, as nossas limitações, as nossas angústias e pedimos, Pai, continue cuidando de nós. Somos gratos a Ti, pois até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor cuidou de todos nós. Louvado seja o Senhor por Cristo Jesus. Amém. Senhor.
irmãos, minhas irmãs, nós leremos um texto no Antigo Testamento, Salmo 125, os 2 versículos iniciais. Fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, confiar no Senhor. Eis o desafio da fé. É importante, meus irmãos, nós compreendermos que nós somos o povo que Deus escolheu e somos o povo que Deus cuida. Eu tenho insistido nesta palavra, pois vivemos tempos difíceis, tempos de luta. E assim nós precisamos compreender o cuidado do Senhor. Confiança no Senhor. E o que é confiança? Confiança é o sentimento de segurança. É uma firme convicção em algo. É uma firme convicção em alguém. Nos dá absoluta segurança. Confiar é diferente de acreditar. Lerei neste início uma breve ilustração do carrinho de mão. Conta-se que um homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, na divisa do Canadá e os Estados Unidos. E após esticar este cabo de aço, ele atravessou andando sobre o cabo de aço. Foi e voltou. E a multidão que assistia, extasiada, o aplaudiu. Aproximando-se de uma senhora que estava no meio do povo, aquele homem perguntou: "A senhora acredita que eu consigo atravessar novamente?" "É claro", respondeu aquela mulher. "A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão?" "Sim, eu acredito." "A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro?" "Sim, tenho certeza", respondeu aquela senhora. "Então", disse o homem, "a senhora poderia, por favor, ajudar-me neste número, entrando no carrinho?" Respondeu rapidamente: "De jeito nenhum." Ela acreditava, mas não confiava. Meus irmãos, quando nós chegamos ao fim de nós mesmos, percebemos a nossa finitude, como nós somos limitados, somos traídos por nossas emoções. Um dia estamos confiantes, no outro dia não confiamos mais. Um dia estamos seguros, no outro a insegurança domina a nossa vida. A nossa finitude exige não apenas conhecer, acreditar em Deus, mas a nossa limitação, a nossa finitude exige que devemos confiar nesse Deus, pois a nossa finitude ela passa a ser cuidada pela infinitude de Deus. E assim nós percebemos, meus irmãos, exatamente o quanto o nosso Deus passa a ter sentido em nossa história. Soren Kierkegaard disse que a fé passa a ter sentido no Deus pessoal, ou seja, ele nos ensina que a pessoalidade de Deus indica o cuidado amoroso de Deus, indica um afeto de Deus para proteger o seu povo. Exatamente como nós lemos no Salmo 125, neste cântico de romagem, ou seja,
O povo de Deus cantava, adorava ao Senhor enquanto estava se dirigindo para o templo, se dirigindo para o local de culto e adoração. E assim, quando nós percebemos que o texto mostra Deus está ao derredor do seu povo, é exatamente esta pessoalidade indicada por Søren Kierkegaard, a pessoalidade em que Deus determina cuidar de pessoas finitas, limitadas. E esse Deus é o Deus de promessas, esse Deus prometeu e não mente, por isso a definição de confiança é exatamente esta firme convicção em alguém. O que é mais importante, essa convicção ela se torna cada vez mais firme, essa convicção se torna cada vez mais sólida, em decorrência da confiança sendo fortalecida, cristalizada, endurecida cada vez mais em resposta a tudo aquilo que Deus já fez. E se eu perguntar a você que está me assistindo ou me ouvindo, podemos dizer, o nosso Deus cuida de um povo, o nosso Deus cuida de cada um de nós, e você deve contar as bênçãos do Senhor. Quantas vezes o Senhor cuidou da tua vida? Quantos livramentos, quantos momentos de angústia e você milagrosamente sentiu o consolo do Senhor? Quantas vezes você orou pedindo paz, pedindo o cuidado sobre os seus filhos ou netos e você pode hoje testemunhar dessa resposta e desse cuidado. Por isso, dia após dia, em decorrência da nossa experiência pessoal com Deus, nós confiamos ainda mais. E não apenas acreditamos, não. Todos podem acreditar em Deus, mas confiar é exatamente crer que Ele está em nossa vida, porque a fé em Deus não é apenas dizer que Ele existe. A fé em Deus é viver com Ele, é viver nele. Por isso, fé é a graça de Deus se manifestando, fé é o poder de Deus se manifestando. E quando você estiver abatido, quando você estiver triste e nem em condições de orar, saiba que Deus continuará cuidando da tua vida. Deus não depende das nossas ações, Deus não depende das nossas atitudes. Ao contrário, o texto nos mostra que o Senhor está em derredor do seu povo, desde agora para sempre. Então, meus irmãos, minhas irmãs, mesmo vivendo esta situação de pandemia, de luto, todos os dias uma notícia triste de pessoas conhecidas, de pessoas a quem amamos, de pessoas que não conhecemos, mas sabemos das dores e da tristeza. Mas o texto nos informa, o nosso Senhor continua cuidando das nossas vidas. E assim, meus irmãos, nós precisamos entender, crer em Deus é reconhecer que Ele está no controle. Crer em Deus é reconhecer que Ele dá sentido à vida. Crer em Deus é reconhecer que a história está nas mãos dele. Crer em Deus é confiar que tudo está sob o controle dele. E assim nós aprendemos, como disse Anselmo de Cantuária, fé não é apenas falar de Deus, acreditar em Deus, mas fé é falar com Deus, é estar com Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, reconheça que o nosso Deus é o Todo-Poderoso e ao mesmo tempo é o Deus que está conosco todo o tempo. E a nossa fé é exatamente entender que Deus está em todas as dimensões da nossa vida. É saber que Deus está todo o tempo cuidando da nossa história. E até aqui o Senhor nos ajudou, porque exatamente Ele prometeu e nós devemos descansar.
Então confie nesse Deus, pois Ele um dia disse que cuidaria da sua vida, desde agora para todo sempre. Amém. Feche os seus olhos, ore ao Senhor e ouça a canção. Meus queridos, antes de encerrarmos, nós queremos convocar a igreja para uma reunião de oração que nós teremos na segunda-feira. Amanhã, segunda-feira, às 19h30, nós teremos essa reunião orando por este país, mas especialmente orando por Bebedouro. Faremos intercessões, súplicas, clamaremos ao Senhor, pedindo que o Senhor continue cuidando dessa cidade, das nossas famílias, pois tudo está nas mãos do Senhor e nós faremos
do nosso encontro no Google Meeting, um encontro de intercessão. E eu convido você a participar conosco na segunda-feira, um dia importante, aniversário da cidade, para juntos orarmos ao nosso Deus. Estamos encerrando este culto e quero encerrar com uma leitura. Hebreus 11, do 1º ao 3º versículo, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, que a semana seja de fé, de confiança, e creia que o nosso Deus está cuidando de todas as coisas, pois aqueles que confiam no Senhor não serão abalados, pois Deus nos ama e cuida da nossa vida. Oremos. Pai, suplicamos, ó Deus, que a semana seja abençoada. Pedimos a tua direção, que o teu povo, que as pessoas que assistem a este culto sejam, ó Deus, fortalecidas, animadas, que a tua paz prevaleça no coração deste povo e que, acima de tudo, Deus, confiemos em ti. E quando estivermos abatidos e talvez, Pai, nem forças para orarmos, pedimos, tenha misericórdia da nossa vida e suplicamos o teu cuidado, pois o Senhor conhece o nosso coração e nós cremos no Deus soberano, o Deus da nossa história. No nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o fortalecimento do Espírito Santo sejam conosco, com o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. Abençoe, que Deus te ilumine, no amor te promova, na fé te conduza, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém.
semana abençoada em nome de Jesus.